Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Eu estou ciente e consciente disso. Preciso que o Senhor, para a Tua glória e para que o meu trabalho em Cristo não seja em vão, preciso que o Senhor se manifeste em cada um que vai ouvir essa ministração, fazendo aquilo que eu não posso fazer, Senhor, que é dar o entendimento, abrir a mente para compreender a Sua palavra. O Senhor diz que as Tuas ovelhas ouvem a Sua voz. Então que nesta noite, assim seja mais uma vez, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, o que vive e o que reina em nós, nos céus, para todo sempre. Digam amém. Amém. Antes de se assentar, eu quero que você faça a sua oração sobre a palavra que você vai ouvir agora. Fale com Deus aí alguns segundos, para Ele te dar entendimento, para Ele te dar revelação, para que Ele fale com você às claras, para que você consiga ouvir a voz do Senhor, discernir facilmente, que não te seja difícil a palavra, que haja revelação, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja discernimento, que haja na tua vida ouvidos para ouvir, como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, que você tenha ouvidos para ouvir nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Agora pode aplaudir ao Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, anjos de Deus. Pastor, até quando nós vamos ter que ficar ouvindo mensagens, hein? De quarta, de domingo. Alguns já passou 1 ano, outro passou 5, outro passou 10. Já tem gente com 20, com 25, com 30. Então a pergunta é essa: até quando nós vamos ter que ficar ouvindo pregações e mensagens? Até quando? Eu nem lembro mais da mensagem de 3 anos atrás. É verdade mesmo. Interessante que há quanto tempo você está ouvindo pregação? 1 a 5, outro a 10, outro a 20, não sei. A 1, não sei. Há quanto tempo? Você não lembra mais? Não tem problema, irmão. Todo dia você vem comendo desde quando você nasceu, você nem lembra mais o que você comeu semana passada? Você acha que eu vou te condenar porque você não lembra o que você comeu há 3 anos atrás? Naquele domingo, dia de chuva? Nem lembra mais o que você comeu, né? Não lembra mais, irmão? Qual a sua idade? 30? 40? 60? Você, desde quando nasceu, está comendo. Você lembra o que você comeu há 10 anos atrás? Não lembra, né? Mas você vai aplaudir por um motivo. Você não lembra o que você comeu há 10 anos atrás. Mas você está vivo e com saúde, mesmo que você não lembra o que você comeu há 10 anos atrás, por causa do que você comeu há 10 anos atrás, você está vivo com saúde. Assim também é a palavra de Deus. Você pode não lembrar o que você ouviu há 3, 4, 5 anos atrás, mas é ela que te sustenta firme até hoje. Por que você está corada assim? Corada, forte, saúde, por quê? Porque você já vem comendo faz tempo. Mas o que você comeu há 5 anos atrás? Você não lembra, né? Então não tem condenação porque você não lembra a pregação de 4 anos atrás. Contanto que você entenda que você na carne tem saúde, porque você vem comendo desde quando você nasceu, há 15, há 30, 40, 50 anos. Você não lembra o que comeu há 20, não tem problema. Você não lembra a pregação, não tem problema nenhum. Contanto que você entenda que assim como na carne você está forte por ter se alimentado, também no espírito você está forte, mesmo que não lembre a comida que comeu. É ela que tem te sustentado.
Foi o que o Espírito Santo me disse. E isso te responde até quando você terá que ouvir pregação. Porque se alguém pensar, vai chegar um dia que eu não preciso mais ouvir pregação, então eu vou te falar, vai chegar um dia que você não precisa mais se alimentar? Vai chegar? Você não precisa mais tomar café? Não precisa mais almoçar? Não precisa mais jantar? Vai chegar um dia que não precisa mais tomar banho? Assim também é a vida no Espírito. Bom, oramos. Por favor, Jaque. Qual a sua história, irmão? Qual a sua história, irmã? Quando você começou na fé? Com Deus, com Jesus, quando foi? A sua história é a sua história, a minha é a minha. Mas qual é a sua história? As pessoas sabem da sua história? Você está guardando ela dentro de um cofre, dentro de 7... E ninguém sabe da sua... Mas ninguém sabe... Você nunca contou para ninguém, como que a pessoa vai saber? Mas é preciso você entender que através da sua história, é o que vão pensar de você. Se você não contou a sua história para ninguém, devem estar pensando coisa errada a seu respeito. Hein? É claro, você não contou. Se alguém pensar que você é um vagabundo, se alguém pensar que você não quer saber, não sei o que pensam. Se você não contou. Então são duas coisas. Qual é a sua história? E se sabem da sua história, porque vão te respeitar pela sua história ou vão te julgar pela sua história? Se você me trouxer a mim um bandido, um assassino, um traficante, você acha que eu vou condenar ele, eu vou julgar ele. Não é certo viver assim, está errado viver. Então, quer dizer, ele vai ser julgado pela história dele. Consegue me entender? Mas se você me traz uma pessoa que tem uma história com Deus, como os da Bíblia, eu vou dar glória a Deus pela vida dele. Então Jesus disse que nós somos julgados ou justificados pelas nossas palavras. Jesus disse, pelas nossas palavras. Se você fala sim de manhã e fala não à noite, você vai ser julgado, aquele cara lá, que ele não confia muito nele não, hein? Ele fala que vai, mas nunca vai. Está entendendo? Fala que vai fazer, mas até hoje não fez. Não é assim a vida? Então Jesus disse, pelas suas palavras será julgado. E pelas suas palavras será justificado. Por isso que ele disse sobre o sim, sim, não, não. Agora, o que o Espírito Santo veio te perguntar nessa noite, através do apostolado. Qual a sua história? Não, irmão, você vai falar do dia que você nasceu, que você jogava bola no campinho, e você brincava de rodar peão. Não, não quero nada dessa história que eu estou falando. Essa história você conta para o seu primo, para o seu vizinho, para os seus amigos. Eu estou falando da história com Deus. Dá um sinal quem está entendendo, estou falando. Qual a sua história com Deus? Porque quando diz sobre história, diz claramente sobre testemunho. Não tem para onde fugir. Quando se refere à nossa história, à minha história, à sua história, diretamente está ligado ao nosso testemunho. Se a pessoa vai contar a história de um sujeito vagabundo, assassino, traficante, matador, bandido, esse é o testemunho dele. Que testemunho que ele tem? Ele tem um mau testemunho.
Mas se vai contar de um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente a Deus, digna de oração e temor, respeito. Então, esse é o testemunho da mulher ou do homem, seja quem for. Talvez você nunca fez isso ou nunca tenha feito. E talvez eu possa te ajudar com Ezequiel capítulo 1. Não vou nem ler o versículo todo. Só vou ler só uma linha. Talvez isso possa te ajudar. Talvez pode te ajudar. Talvez pode te ajudar. Não vou nem ler o versículo todo. Eu só quero só uma linha. Só um pedacinho. Acho que nem vai dar a linha inteira. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel do lado de Daniel. Depois de Salmos. Depois de Jeremias. Ezequiel capítulo 1. Talvez isso aqui pode te ajudar. Quem já achou Ezequiel 1, diga amém. Amém. Ezequiel 1, verso 1. Talvez isso pode te ajudar. Ezequiel 1, verso 1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Só quero isso aqui. Ô pastor, mas qual revelação que tem aqui, irmão? Eu vou ler de novo. Ezequiel 1, verso 1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês. Mas isso aqui pode me ajudar no quê, pastor? A escrever a sua história, irmão. Não sei se você tem um caderno, não sei se você tem uma agenda. Eu tenho a minha história. Qual é a sua história? Ezequiel começou contando a história dele assim. No 30º, no 5º, ele vai começar a contar a história dele, que hoje nem interessa. Estou só te mostrando como que ele começou. Você vai falar com alguém? Você já sabe minha história, né? 1992 foi um ano muito marcante na minha vida. Vocês já ouviram isso milhões de vezes. Quando eu recebi uma unção profética, essa é a minha história. Ezequiel, no 30º ano, em 1992, já ouviram falar sobre isso? Essa é a minha história. Essa aqui é do Ezequiel. E a minha do Ezequiel, e a sua qual que é? Eu tenho a minha história. Em ordem crescente. Hebreus 10, 39. Não sou daqueles que retrocedem para a perdição. A minha história é em ordem crescente. Eu não retrocedi. Eu não parei, eu não voltei para trás. Eu não recuei. Eu vou contar a minha história resumidamente. Em 91, o Senhor apareceu a mim. Em 1992, eu recebi uma unção profética. Em 1993, eu abri o ministério. 1997, fui consagrado apóstolo. A minha história é crescente. Já estou em 2023. Já vi muitos voltarem, já vi muitos recuarem, já vi muitos parar no meio do caminho. Uma pastora acabou o culto, ela chegou a mim e falou: apóstolo, eu já servi a Deus por 10 anos, então agora... Você vai se aposentar? Eu tenho uma pregação, tá no YouTube, no nosso canal. Até quando você será crente? Procura aí no YouTube. Escreva: até quando você será crente? Ministério Apostolado. Não vai me fazer escandalizar. Você não vai falar para mim que você já pensou em de parar? Parar o quê, irmão? Parar de ser crente? Parar de congregar? Parar de orar? Parar de ler a Bíblia? Parar de servir a Deus? Não estou entendendo. Não, você não pensou. Porque uma ovelha não pensa isso. Parar de... já faz 10 anos. Mas Deus, há quanto tempo Ele é Deus? Ele é Deus há 10 anos? Ele é Deus há 100 anos? Ele é Deus há 1000 anos? Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade.
E se ele é o Pai da eternidade, João 10, 28, ele me deu a vida eterna. Então, se ele é o Pai da eternidade, eu sou filho da eternidade. Qual a sua história? Já pensou se a pastora aqui, que serviu a Deus por 10 anos e abandonou, parou, estiver me ouvindo agora, que vergonha que vai ser? Não é uma vergonha? Para mim é uma vergonha. Se eu falo para ela, ô ex-pastora, qual a sua história? Eu aceitei Jesus, como fala lá, e tal, e fui andando para frente, e recebi o Espírito Santo, falei em línguas, e passou 10 anos, eu parei, e agora? Não, agora eu estou... Não, senão o que está entendendo, estou falando. Quer dizer então que você caminhou por 10 anos para frente e agora... Está que nem a piada do português? Que foi atravessar o oceano? E nadou. E quando chegou no meio do oceano, ele falou, eu vou voltar para descansar, amanhã eu continuo. Putz, é burro, hein, meu? Você não está vendo que a metade para voltar é a metade para chegar no objetivo? Qual a sua história, irmão? Já pisou na bola aí na sua história? Já fraquejou? Já falhou? Qual a sua história? Já andou para trás? Já escorregou? Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide para que não caia, hein? Qual a sua história? Quantos que eu conheço que brinca com Deus? E vem para a igreja. E sai da igreja. O bicho pega, vem para a igreja. Arruma um emprego, sai da igreja. Está brincando com Deus? Está brincando de ler a Bíblia? Brincando de casinha? Igual quando era criança? Qual a sua história? Não se converte nunca? Eu conheço gente que não se converte nunca. Eu conheço pessoas que não se convertem nunca. E vem para a igreja, e sai da igreja, e vem para a igreja, e sai da igreja, e um fala em língua, e depois para de falar, e faz parte do louvor, e sai do louvor, e vira pregador, depois já não prega mais nada. Qual a sua história? Crente por um tempo. Claro, crente por um tempo porque está desempregado. Crente por um tempo está orando, tal, porque está doente, aí está orando, claro. O médico disse que vai morrer. Aí é crente porque está morrendo. Mas quando tem saúde, já não é mais crente. Ou eu estou falando besteira, eu não estou vivo há 55 anos na terra e há 30 anos servindo a Deus. Eu não tenho visto isso. Qual a sua história, irmão? Citei e vou citar de novo. Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que crê para a conservação da alma. Aconteça o que acontecer. Desempregado eu sou crente. Com dinheiro eu sou crente. Sem dinheiro eu sou crente. Eu já li Filipenses. Eu aprendi com Paulo. Aprendi em todas as coisas. Sei ter abundância e sei passar necessidade. Eu aprendi. Até que cheguei ao ponto de falar... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi na chuva, no sol. Nossa, muito sol, muito calor. Nossa, muita chuva. Nossa, muito frio. Nossa, é longe, hein? Eu já aprendi na abundância, na fartura, na necessidade, na escassez, na dificuldade. Eu posso falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu já aprendi a passar dificuldade. E o Espírito Santo tem me ensinado. Eclesiastes 7. Ele tem me ensinado no dia do bem, no dia da prosperidade. Goza da prosperidade. Mas no dia mau, considera. É porque existe o dia mau, hein? Agora, crente só no dia da prosperidade. Não vai dar certo, hein? Mateus 7, quando vier a chuva, a tempestade, quando os ventos bater contra a casa vai cair, porque é crente só quando tem dinheiro, é crente quando está empregado.
Isso é ser crente? Isso é servir a Deus? Quando está desempregado, quando está sem dinheiro, quando está com dificuldade, corre para a igreja e ora e pede oração. Quando melhora, some. Uma mulher me falou assim: pastor, eu queria tanto que Deus me desse um marido, servi a Deus por tantos anos. Aí, não vou falar que Deus deu um marido. Aí apareceu um marido. O que ela fez? Foi embora. Deixou Jesus, deixou a igreja, foi embora, acabou. Sabe o que aconteceu? O marido foi embora também. Está lá, sem Jesus, entre parênteses, sem a direção e sem o marido. Era melhor que o marido não tivesse aparecido, porque o marido tirou ela da direção de Deus. E é o que eu sempre falo, tem gente que eu até oro para não ficar rico. Pastor, mas um pastor não tem que orar para a prosperidade. Não, tem uns que eu oro para não ficar rico. Porque tem uns aí que se ficar rico, você nunca mais vê ele na igreja. Escapou isso aqui. Você acha que eu estou exagerando? Você acha que eu estou exagerando? Tem uns que jogam na loteria, eu estou orando para não ganhar nunca. Pelo menos congrega. De vez em quando. Quase. Às vezes. Será que você entende o meu nível de entendimento? Tem gente que não pode ficar rico. Por quê? Porque quando pobre, busca Deus. Essa também não era para falar, escapou. Será que você não percebe que Deus prova os corações? Ele vai te dar dificuldade e você vai orar e vai. É Ele dando a dificuldade, não é o diabo não, é Deus dando a dificuldade. Aí você passou, você fica forte. Sabe o que Ele faz? Te dá abundância, só para ver como você vai agir. Igreja? Vou deixar um churrascão daquele para ninguém. Igreja tem todo dia, rapaz. Um churrasco desse. Né? Deus fala, nossa, é assim que ele pensa? Deus fala, é assim que ele vê? Bom, eu fiz um teste com Abraão só para ver como que ele pensava, né? Não é que o Abraão ia sacrificar mesmo Isaac? Abraão, agora eu sei que você é fiel. Ele faz comigo, faz com você igual fez com Abraão. Qual a sua história? O Espírito Santo mandou falar mais uma vez. Em 1991, o Senhor me apareceu. Jesus me apareceu. Eu acordei chorando de soluçar. Soluçava. Eu soluçava, eu acordei chorando de soluçar. Foi aí que começou. Foi aí que começou. Acordei chorando de soluçar. Jesus me apareceu num sonho e me chamou. E eu não tinha moral para seguir Jesus por causa das obras da carne. Fiquei com vergonha dele. Ele olhou para mim assim, não falou nada e foi embora. Você não sabe o que é isso, irmão. Você não sabe o que é Jesus olhar para você. Era melhor que ele condenasse. Era melhor que ele acusasse. Eu senti o que a mulher de João 8, pega em adultério, sentiu. Porque todo mundo pegou uma pedra para tacar nela. E a lei mandava apedrejar até a morte. Então tá certo. Adulterou, tem que apedrejar. Tá tudo certinho. Ela tinha aceitado. Estou debaixo da lei, vou ser apedrejada. Só aguardando a pedrada. Jesus, se vocês não têm nenhum pecado, pode tirar a pedra nela. E ela falou, vixe, eu estou perdida. Vai. Pode dar, porque a lei manda, pode dar. Passou 1 minuto, passou 5. Quando ela abriu o olho, eu adoro, Jesus deu um migué. Jesus, ele viu, por que ele pergunta? Mulher, cadê os teus acordos? Cadê? Ele não viu que saiu todos? Viu ou não viu? Então por que ele perguntou cadê? Tudo isso aí é para ativar a fé da pessoa, irmão. É igual quando ele falou, o que queres que eu te faça? Acho que ele não sabia que o cego queria enxergar. Claro que sabia, então por que ele perguntou? Só tem uma resposta.
para ativar a fé. Porque se não ativar a fé, não funciona o relacionamento com Deus. Deus é movido por fé. Vixe, eu vou... Mulher, cadê os teus acusadores? Eles não vão te apedrejar? Cadê eles? Não, Senhor, eles não me apedrejaram. Ela pensou, vixe, agora eu estou perdido. Ele deixou todo mundo embora, agora ele vai acabar comigo. Vixe, eles iam me apedrejar. Ele vai me bater, vai açoitar, vai esquartejar, vai humilhar, vai... Nossa, era melhor as pedradas. Sabe o que ele fez? O contrário do que todo mundo faria. Ele falou, nem eu te condeno. Ué, Senhor, eu adulterei. Eu mereço as pedradas. Eu estou debaixo da lei. Eu mereço as pedradas. Eu fui pego em adultério. Não, eu não posso te apedrejar porque você não tem pecado? Tem. Eles também têm. Como que eles vão te apedrejar? Então faz o seguinte. Vai em paz. Vai em paz. Como é que eu vou em paz? Estou debaixo de condenação, fiz coisa errada. Não. Vai e não faça mais. Mas e as pedradas que eu ia tomar? Não, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu, hein? Jesus louco, meu. A lei manda me apedrejar, ele fala para eu ir embora sem tomar nenhuma pedrada. É assim que é a graça. Sem acusação, sem condenação. Ele olhou para mim assim, não falou nada. Eu falei, vixe, agora eu estou perdido. Era melhor que ele falasse um monte. É melhor que ele apedrejasse. Não falou nada, ele olhou e não falou nada. Eu pensei, vixe, agora eu estou perdido. Me escondi dele. Com coisa que dá para esconder, né? Me escondi, agachei assim na janela, fiquei agachado. Aí ele já tinha me olhado e ido embora sem falar nada. Eu me escondi com vergonha. Aí passou algum tempo, eu vi que ele não vinha. Eu falei, pô, eu vou ver cadê ele? Eu vou lá ver. Aí eu levantei e saí. Quando eu saí assim, Jesus subindo de branco, com uma multidão de branca subindo. E eu tinha ficado. Vocês não sabem o que é isso. Vou te falar mais ou menos como vai ser o arrebatamento. Jesus subindo de branco, um povo de branco subindo com ele. Eu vi o povo subindo e ele subindo. Na rua, os carros com a porta aberta. Sabe aquele carro bom que você gosta tanto? Aquele carro caríssimo? Está lá com as portas abertas. Padaria do meu lado da minha casa. Não tinha padaria ali? Do lado da minha casa, quem conhece onde eu moro? Padaria lá, não tem ninguém. A gaveta cheia de dinheiro. Não tem ninguém. Para que o dinheiro? Porque o carro está parado lá. As portas abertas. O outro carro lá com as portas abertas. A padaria aberta. Eu olhei assim e falei... E Jesus subindo com o povo e eu fiquei. Bateu o desespero. Comecei a chorar. E desesperar. E depois... Acordei. Era só um sonho. 3 tapinhas. E se fosse verdade? Falei, eu estou pensando que é um sonho, o negócio é sério mesmo. Eu estou pensando que o sonho acabou quando eu acordei. Quem é que me deu esses 3 tapinhas? Eu não estou louco? Quem é que me deu 3 tapinhas, tipo, amigo? Eu sei quem foi. Foi o mesmo que em 1997, em fevereiro, mandou eu sair no quintal e olhar para o céu. Quando ele me revelou a graça em 97, foi o mesmo. Ele falou, vai lá fora. Eu falei, vixe, agora eu vou ver um anjo. Eu saí da sala, mas, vixe, eu tô pronto, hein? Tô pronto para ver o anjo. Saí. Nada. Falei, tá do lado esquerdo. Tá do lado direito, o anjo tá... Então tá atrás de mim. Pô, não tô ficando louco? Eu estava lá, ele mandou sair aqui. O que ele mandou sair? Eu vou ver um anjo. Tá para cima. Quando eu olhei, eu vou ver um... Não tinha anjo em lugar nenhum, irmão. Falei, mas eu não estou ficando louco que ele mandou sair aqui.
Olhei para cima, nada, 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 nada. De novo, ó. E uma voz falou assim: você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer todo esse céu que você está vendo aí. Ó. Eu olhava para o céu imenso. Ele falou: você foi tão importante para mim que eu te escolhi antes de fazer os céus e a terra. Aquilo me quebrou por dentro, me desmoronou. Aquilo acabou comigo. Eu que me senti um imprestável, um insignificante. Ouvi uma frase dessa. Isso é pior que qualquer pedrejada. É pior. Qual a sua história, irmão? Qual a sua história, irmão? Você está brincando com Jesus? Você está brincando com a igreja, com o ministério? Qual a sua história? Quando o negócio está ruim, você corre para Jesus. Quando o negócio melhora, você não sabe nem, esquece de Jesus. Ou nega Jesus igual Pedro. Eu? Não, você está me confundindo, não sou eu não. Você está naquela igreja? Não, vou lá. Fui lá porque estava... Fui lá porque... Claro, agora já melhorou. Pedro, qual a sua história? Atos capítulo 10. Eu separei só duas pessoas. O Ezequiel, só para você ter uma ideia como que ele começou a história dele. Ele levou tão a sério a história dele que ele, no 30º, no 4º, no 5º, de tão a sério que ele levou, você está entendendo? Ele marcou no papel. Eu marquei a minha também. A primeira vez que o Senhor me apareceu era num sábado. Eu moro na Rua da Feira. Ainda moro na Rua da Feira, de sábado. E eu saía de sexta-feira e voltei 11 horas, meia-noite, não sei, e fui dormir. Desde quando eu nasci eu faço isso. Moro na Rua da Feira. Aí fui dormir 11h30, meia-noite, não sei. 5h30, 5 e pouco, tinha que tirar o carro. Porque se não tira agora, só 2 horas, porque eu moro na Rua da Feira. Há quantos anos eu fazia isso? Aí fui dormir, 5 horas da manhã, 5h15, eu... Nossa, eu nunca tive um sono igual aquele, era um sono diferente. Tem que tirar o carro e colocar o carro na rua de baixo. Acordei no quintal, abri o carro, tirei o carro para fora, deixei o portão aberto, que é a esquina lá embaixo, aí fui lá, pus o carro lá embaixo e voltei morrendo de sono. Voltei à rua lá, morrendo. Fechei o portão e fui dormir. 5h30 da manhã. 5h30. Em 2 horas, Jesus me apareceu no sonho. Acordei 7h30 da manhã. Foi quando eu acordei chorando de soluçar. Foi assim que começou a minha história. Cada um tem a sua história. Eu não sei o que... E não tem como apagar, hein? Desculpa aí. Se tiver molecagem no meio da sua história, não tem como apagar. Está registrado? Olha aqui, ó. Olha que história bonita desse aqui. Essa história aqui eu acho linda. Cada um tem a sua história. Diga, cada um tem a sua história. Atos 10. Olha que coisa legal. Olha que história bacana. É claro que eu vou só dar um pedacinho só, não vou ler toda a Bíblia. Atos 10, verso 1. Atos 10, verso 1. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Atos 10, 1. Centurião da corte chamada italiana. Até aqui normal, né? Piedoso. Olha a história do homem. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Tá bom um currículo assim? Para mim tá lindo. Um currículo tá lindo. Um homem piedoso, piedade, temente a Deus. Não tá lindo o testemunho. Tá no currículo dele. Eu me chamo Marcos, ele chamava Cornélio. Olha que testemunho lindo, olha a história dele. Atos 10, 2. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
Olha o testemunho do homem. Olha que história linda. Olha que moral. Estou lendo um pedacinho do currículo dele. Que deixou aí, ficou para nós. Chegou até nós. Quem está entendendo, hein? Não é lindo, pastora Luzia? Não é lindo um testemunho desse? Eu nem conheci o Cornélio. Eu nunca ouvi. Mas está dizendo que ele era piedoso, temente a Deus, ele e toda a sua casa. Fazia muitas esmolas, quer dizer, ajudava os pobres. E de contínuo, quer dizer, era um homem de oração. Traduzindo, era um crente, de verdade. De contínuo. Ele não orava só quando estava desempregado. Escapou isso aqui. De contínuo ele orava a Deus. Ele tinha uma vida de oração. Tem gente que só ora quando o negócio está feio. Depois que a vaca sai do brejo, para de orar, para de congregar, para de cantar, para de louvar, para de semear, para com tudo. E aí a vida para também. De novo. Quando na verdade não era para parar. Mas você faz a vida parar. Não é Deus. Não são os anjos. Você faz a vida parar. Se você não parar de orar, se você não parar de congregar, se você não parar de ler a Bíblia, se você não parar de louvar, de adorar a Deus, os anjos nunca pararão de ministrar em sua vida. É o ser humano que faz as coisas parar. Atos 10. Não terminou a história dele, não. Atos 10, verso 3. Este, quer dizer, o Cornélio, quase a hora nona, eu tive a minha história, né? Jesus me apareceu em sonho, não é isso que eu falei? Olha aqui a história de Cornélio. Atos 10, 3. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Olha a história linda. Quer ver anjo? Vive o verso 2, irmão. Irmã. Quer ver o anjo? Pastor, eu nunca vi. Vive o verso 2, irmã. Irmão, vive o verso 2. Pratica o verso 2. Mas foi com Cornélio. Quer que eu mostre Ezequiel? Quer que eu mostre Daniel? Quer que eu mostre Moisés? Quer que eu mostre Abraão? Você quer que eu mostre quem? Que tinha uma vida assim e que o anjo apareceu. Que o anjo veio ajudar, veio servir. Quem pode falar, Pai, glória a Deus? Atos 10, 3. Ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia, quer dizer então que além de ele ver, o anjo falou com ele. Ele viu o anjo e o anjo conversou com ele e falou até o nome, Cornélio. 4. Cornélio, fixando os olhos no anjo. Nossa, eu nunca vi um anjo. 4. Fixando os olhos nele e muito atemorizado. Nossa, nunca imaginei que o anjo... Ele pensou, é um anjo de Deus, um anjo está aqui. É um anjo mesmo, é verdade. Muito atemorizado. Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo. O anjo conversou com Cornélio. O Cornélio conversou com o anjo. Qual a sua história? Eu estou falando da história do Cornélio. O Cornélio conversou. Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Está na história de Cornélio. Que legal, hein? Pensou o anjo falar isso para você? Pensou o anjo aparecer para você e falar isso? Ciclano, Beltrana, olha, as tuas orações, por você ter servido a Deus. Então, pensou o anjo aparecer e falar isso para você? Porque Deus é o mesmo. Viva como Cornélio! Viva como Cornélio! Viva como Ezequiel, viva como os homens da Bíblia. Posso ouvir um amém? Viva como os homens da Bíblia. Esquece o pastor Marcos. Viva como os homens da Bíblia. Qual você acha que é a minha referência de cristão? A Bíblia, a palavra de Deus. Josué,
Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Jó, homem reto, temente a Deus. Gideão, homem valente. Eu tenho referência a quem seguir, a quem imitar. Hebreus 6,12. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência receberam as promessas de Deus. Cadê esses homens que eu vou imitar? Cadê? Estão tudo aqui, ó. Então eu leio aqui e imito Elias, imito a coragem de Josué, imito a ousadia, imito o temor de Jó, e por aí eu vou indo, já passou 30 anos. Qual a sua história, irmão? Qual a sua história, irmã? Olha eu falando de Cornélio aqui, ó. E o que falam de mim? O que falam de você? Olha eu falando de Josué. E o que falam de mim? O que falam de você? Olha eu falando de Gideão. O anjo apareceu a ele. Deus é contigo, homem valente. Valente. Deus é contigo, vai na tua força. Deus é contigo. Qual a sua história? E para terminar, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Atos 27. Qual a sua história? Você está escrevendo ela aí, né? Ou melhor, ela está sendo escrita. Você sabia que a sua história está sendo escrita? Pensa nisso, hein? O que está indo para a sua agenda, hein? A sua história, como a minha história, como a nossa história, está sendo escrita. Quer que eu fale de pessoas negativas? Tem o Alexandre Latoeiro, Himeneu e Fileto, 2 homens. O que está no currículo deles? Paulo disse que a palavra deles corroía como um câncer. Tá louco, eu não quero nem chegar perto dos caras desses, meu. Para trás de mim, Satanás, vai fora, meu. Eu andar com Himeneu e Fileto? Nunca. Eu morro sozinho. Pastor, que soberba. Não é soberba, não. A palavra deles corrói como câncer. Himeneu e Fileto. Eu andar com Judas, traidor? Estou fora. Eu andar com Tomé, incrédulo? Também não ando. Eu andar com Coré, que incita as pessoas a se levantar contra o nome de Deus? Não ando nunca com Coré. E por aí vai. Eu andar com Demas, que estava lado a lado a Paulo e abandonou Paulo por besteira. Barnabé. Não, estou fora de Barnabé, não quero nem chegar perto dele. Tem alguém entendendo o que estou falando aqui? Por favor, hein? Por favor, quem está entendendo o que eu estou falando? Qual a sua história, irmão? Porque tem gente que anda com falsário. O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Pode pegar a caneta, que essa aí você tem que escrever. O Espírito Santo está me falando aqui, ó. Tem gente que é tão traíra que é amigo do amigo e amigo do inimigo. Tô fora. Quem pegou? Quem pegou? Não quero graça. Amigo do amigo e amigo do inimigo? Falar mal dele para mim? Quando ele virar as costas, vai falar mal de mim para ele. Alô? Fique esperto, hein? Com um amigo do amigo. Mas também é amigo do inimigo. Por favor. Quem está entendendo? Fique esperto, hein? Fique esperto que abraça você como amigo e depois abraça o outro que é inimigo. Por quê? Porque é hipócrita falsário. Fica dos dois lados. Por isso que Josué disse, por isso que Elias também disse, os dois. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. O Josué respondeu, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado com o amigo do amigo, hein? Porque se ele é amigo do inimigo, do jeito que ele está falando mal do inimigo para você, ele fala mal de você para o inimigo. Só levanta a mão quem entendeu o que eu falei. Falei, o Espírito Santo mandou falar.
Atos 27. Estamos indo para o final. Atos 27, quem já achou, diga amém. Verso 12. Atos 27, verso 12. Não, desculpa. Atos 26, verso 12. Desculpa. Atos 26, verso 12. Paulo vai contar a história dele. Cada um tem a sua história, né? Atos 26, 12. Paulo disse: numa destas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes. Aqui o Paulo falou até que interessante que lá em Atos 9 não fala. Ele está citando Atos 9. Mas lá em Atos 9 não fala. Interessante isso na Bíblia. Por quê? Porque o Atos 9 é Lucas falando. E o Atos 26 é Paulo falando. Atos 9 é Lucas narrando. Atos 26 é o próprio Paulo falando. Então, Atos 26, 12. Numa destas viagens, indo eu quem? Paulo falando, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho. Ele está contando a história dele. Eu não contei a minha? Que eu fui dormir 5:30 da manhã, e de repente, não contei? Ó Paulo falando dele, ó. 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todo por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu, Paulo está citando Atos 9, disse eu, quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci. Olha a história de Paulo falando, hein? Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Essa é a história de Paulo. Parte da história dele. Você está percebendo que o que aconteceu comigo um dia, eu estou relatando para vocês, e você está percebendo que o que aconteceu com Paulo um dia em Atos 9, ele está contando em Atos 26? Quem está percebendo? Isso é o quê? História que não pode ser apagada. Ah, mas Saulo perseguia. Não tem como apagar. Mas quando se converteu a Paulo, acabou a perseguição. Deus o fez apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre dos gentios. Acabou a perseguição. Se tornou um homem de Deus, temente a Deus, servo de Deus. Qual a sua história, meu irmão e minha irmã? Qual a sua história? Vamos terminar com 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Sem condenação. Se tem manchas na sua história, sem condenação nenhuma. Sem condenação. Estou aqui para condenar ninguém. Nem para julgar. Talvez eu possa te ajudar. Se tem manchas na sua história, se converta de fato de verdade, e as manchas com o tempo vai se apagar. Por exemplo, hoje eu falo mais de Paulo, apóstolo dos gentios, do que de Saulo, que perseguia os cristãos. Pegou? O povo em graça nem lembra que o Saulo um dia perseguia os cristãos e lançava na cadeia. O povo em graça nem lembra. O vê como apóstolo dos gentios. Pode não apagar a história, mas ela vai ficando para trás, distante. As pessoas vão te conhecer por essa nova pessoa que você é. E o maconheiro do passado, a prostituta do passado, o mentiroso do passado vai ficando para trás. E o novo homem vai sendo uma nova testemunha viva. E
E a outra geração nem vai saber que era mentiroso maconheiro. Eu não vou contar. Não vou contar. Ah, porque Irmão, você vê que eu contei para você que Jesus me apareceu e era numa sexta-feira? Nem conto para vocês o que eu estava fazendo. Não, nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca assaltei. Coisas da carne. Coisas de quem está vivo na terra. Consegue entender isso? Parou ali. Jesus me apareceu. Começou do zero. Uma nova vida. Uma nova história. Está claro ou não está claro? E é sobre essa história que eu vim te perguntar. Qual a sua história? Cada um está montando a sua. Sabe o que você faz com a sua história? Usa de testemunho onde você for. Ah, eu já preguei no trem, no metrô, no ônibus, na praça. Eu já preguei, já fui em igrejas, já viajei para longe, para perto, contando a minha história. É a minha história. Você conta a sua. Paulo contava dele. Ó, Atos 26, ele contando a história dele. Conta a sua história do que Jesus fez em sua vida. Eu era maconheiro, mas eu era não sei o quê. Não quer falar que era maconheiro? Olha, agora que eu estou em Cristo, olha, Jesus mudou minha vida, e a doença foi embora, e o entendimento chegou, porque eu não entendia nada. Conta a sua história, porque as pessoas vão ver Jesus em você. E vão querer o seu Jesus, se a sua história for verdadeira. O Espírito Santo está mandando falar. Mas para as pessoas ver Jesus em você, tem caneta aí? Bom você escrever isso, hein? Para as pessoas ver Jesus em você, não mostre a sua carne para elas. Porque as pessoas crê mais naquilo que vê. E se vê a sua carne, ainda que você fala de Jesus, vão falar assim, eu não vi Jesus coisa nenhuma, cadê Jesus? Até falou dele, mas eu não vi ele. Quem entendeu? Para as pessoas verem Jesus em sua vida, não mostre a sua carne. Se andar mentindo, fazendo palhaçada, andando com molecagem, não tem como ver Jesus na vida de ninguém. Bêbado, caindo na sarjeta. Percebe que eu estou exagerando, Se as pessoas veem a sua carne, não tem como ver Jesus. Quem entendeu? Vamos terminar. 2 Coríntios 12. Termina em 2 minutos. 2 Coríntios 12, verso 2. Qual a sua história? Paulo. Aí ele falou, a minha? 2 Coríntios 12, 2. Eu conheço um homem em Cristo. Na verdade sou eu mesmo, né? Mas se eu falar que sou eu mesmo, vão pensar que eu estou me gloriando. Então, verso 1. É necessário me gloriar? Nem vou gloriar também. Não adianta nada. Eu vou começar a falar da cara, porque se eu for... Então, verso 2. Eu conheço o homem em Cristo, porque se eu falar que sou eu, vão pensar que sou soberbo, orgulhoso. Conheço um homem em Cristo que já faz 14 anos, hein? O MGA vai para 30 anos de ministério agora em junho. E o Paulo, há 14 anos, foi arrebatado. Ó a história, hein? Ô Paulo, qual a sua história? Você não vai achar que eu estou me gloriando? Não, Paulo, pode contar, eu vou crer. Tá bom. Eu vou falar por parábola. Não, tá bom, pode falar. Conheço um homem em Cristo, na verdade era ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Aí, o Paulo era... Pega essa. Às vezes é preciso despistar por causa do Marcos 4, 11 e 12. Pegou? Pega essa, hein? Às vezes é preciso despistar. Às vezes tem que despistar.
Como assim despistar? Você nunca assistiu o desenho do Pica-Pau? Que ele pega um carimbo e coloca assim uma pegada? Põe uma pegada aqui, aí põe uma pegada ali. Aí a pessoa vai seguindo a pegada, de repente a pegada embaralhou tudo. Nossa, que depende. Às vezes tem que despistar. Eu conheço um homem em Cristo. Que legal! Nossa! E fala aí. Se no corpo não sei. Se fora do corpo não sei. Não tô te... Você sabe ou não sabe? Não está vendo que ele está despistando a pegada, irmão? Para que vendo, veja, não perceba, e ouvindo o outro não entenda? Você não está vendo que só os eleitos vão receber a revelação? De que a graça foi dada a ele? Ele não podia falar isso toda hora, o dia inteiro, senão, nossa, mas esse Paulo, meu, fala sério, insuportável, não aguento mais ele, hein? Agora fica falando, só porque ele foi arrebatado do terceiro céu, fica aí falando aí que, tá bom, vai, carrega ele no colo, então. Não falam isso? Não fala pra você? Então Paulo que é o teu Senhor. Não falam por aí? Então Paulo que é o teu Salvador, então. As pessoas não entendem diferente? Por causa disso. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Aí ele voltou para a realidade. Eu sei de uma coisa. Sabe aquele homem que eu disse que foi arrebatado? Eu sei que o tal homem... Isso eu sei. Verso 3. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas ele sabia. Está claro ou não está claro? Você acha que eu não sei que Jesus me apareceu para mim? Você acha que ele não sabia que se foi ele que foi arrebatado, você acha que ele não sabia? Você não está vendo que ele está despistando, dando de mané? Por quê? Por causa de Marcos 4, 11 e 12. E se chama eufemismo. Ele está amenizando a situação. Porque você imagina Paulo, eu fui arrebatado até o terceiro. Quem que ele está pensando que ele é? Isso aconteceu com Jesus em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sabendo, para! Blasfêmia! Vamos jogar ele no... Jesus pegou e parou e foi embora, porque era muito forte para eles. Dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Isso era muito forte. Então, é muito forte Paulo falar, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Então, quando ele viu que o bicho ia pegar... Não, deixa eu amenizar. Eu conheço um que foi arrebatado. Sabe, lá no MGA tem um que Jesus apareceu para ele. Antes de começar a julgar, você ameniza. Apareceu, ele foi dormir e tal... Aí ele acordou, Jesus, sabe? Então, se abrir a porta, você vai. Mas se está a porta fechada, você para. Vai para o eufemismo. Vai amenizando a situação. Não, irmão, sabe o que é? Foi arrebatado. Foi. Mas, sabe? Nossa, está chovendo muito esses dias, hein? Então, irmão, se no corpo, não sei, Deus não sabe, tal. Olha, você viu? Olha só que... Nossa, que... Vai disfarçando. Até que você fala assim, eu sei que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ouviu palavras inefáveis, isso eu sei. Eu sei que ele foi arrebatado. Isso eu sei. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu... Irmão, você sabe o peso dessa palavra? Ser arrebatado ao paraíso. Vamos parar por aqui, né? Não vou nem dar detalhes. Foi a 4, para terminar. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras poderosas, inefáveis, não dá nem para explicar, as quais não é lícito ao homem comum falar com ele sobre isso. Porque Coríntios 2, né? O homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, eu fui arrebatado, mas se eu sair por aí, eu vou lá no Fantástico falar isso, eu vou lá, sabe, no Estadão, Folha de São Paulo falar isso, vão me crucificar. Quem que ele está pensando que ele é? Tá bom então ele foi arrebatado? Tá, eu sou o Mickey. Consegue perceber que dependendo para quem você fala, vão zombar, vão satirizar? Quem está percebendo? Vamos ficar de pé. Qual a sua história, irmã? Qual a sua história, irmão? Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Permita-te conduzir numa oração. É apenas para edificar a sua fé. Com temor.
Digam comigo assim: Senhor Jesus, ajuda-me na minha caminhada. Não olhe para a minha carne. Somos falhos e imperfeitos, mas no Espírito, em Cristo, somos perfeitos, aperfeiçoados diante de Deus. Senhor Jesus, está escrito que o Senhor dá ordem aos anjos ao meu respeito. Dê ordem aos anjos, Senhor, ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos, para que eu não tropece em pedra alguma. Porque está escrito que os anjos são espíritos ministradores. Quando recebem ordem de ti, são enviados para me servir em meu favor. Dá ordem aos anjos, Senhor, ao meu respeito, para a tua glória, em nome de Jesus. Eu oro, eu profetizo, eu declaro uma nova vida, uma nova história de hoje em diante, sendo escrita na minha vida, diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Assim seja. Amém. 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 Vão com os anjos, graça e paz, e até quarta-feira. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele aí, ó: eu declaro uma nova história em sua vida.